Sistema tegumentar. O sistema tegumentar, dentro da anatomia, é o sistema que compreende a pele, o maior órgão do corpo humano, em extensão, os pelos e as unhas. Então, tudo isso compreende, né, esses três componentes fazem parte do sistema tegumentar. Então, a pele é considerada o maior órgão do corpo humano, né? Quando a gente fala em questão de extensão, ela pode chegar a uma média de 2 metros quadrados, né? Quando pega e totalmente esticada, né? Retirada do nosso organismo, da superfície corporal, ela pode chegar a 2 metros quadrados. Ela corresponde a 16% do nosso peso corporal e vai ter milímetros diferenciados diante da localização. Então, diante de onde ela estiver localizada, ela vai ter uma espessura maior ou menor, uma média aí de variando de uma média de 1 a 4 milímetros. E a pele participa de diversas funções consideradas importantíssimas, né, consideradas vitais para o nosso corpo. Ela é proteção, então ela é extremamente responsável pela proteção do nosso corpo. Pele está intimamente ligado à questão do tato, né, que é a questão da sensibilidade. Pele também está ligada na parte de comunicação, que é aquela sensação que eu vou ter por algum estímulo, e esse estímulo vem da parte nervosa, dos neurônios sensitivos. Ela auxilia também na regulação da nossa temperatura corporal, ou seja, ela consegue manter, aquecendo ou resfriando, a temperatura do nosso corpo. Ainda assim, a pele está ligada à parte de proteção contra a radiação ultravioleta, né? Então, contra a incidência solar, ela nos protege, auxilia intimamente na parte de produção de vitamina D, na parte de liberação dessa vitamina importante para o nosso desenvolvimento, e ainda assim remove produtos de excreção, né? Aquilo que já não presta mais, que já não serve mais, como excesso de sebo, de oleosidade, células mortas, também é eliminado, junto com as impurezas, enfim, pela evaporação, pela excreção da nossa pele. Com relação à proteção, né? A pele ela forma uma barreira aí de queratina, também substância que ajuda na formação da unha, ajuda na formação do cabelo, e a gente considera que a pele ela é a prova d'água, né? Deste modo, a gente consegue, por exemplo, num banho, no molhar a nossa pele, a gente percebe que ela fica a superfície molhada, né? E tem essa dificuldade na absorção, assim como se a gente for passar um creme, eu preciso ter fricção para que eu tenha absorção dela, porque de fato ela forma uma barreira para impedir a entrada de agentes infecciosos ou traumáticos também nesse caso. E aí existe uma coisa que faz facilitar a evaporação. Então, quando a pele está mais com oleosidade, né, com esse sebo faz o contrário, ele evita o processo de evaporação. Porque o calor é natural que a gente tenha mais evaporação de ar, de água e, consequentemente, pode desidratar. Então, a oleosidade, esse sebo, mantém a pele hidratada e evita os períodos de evaporação em excesso. É como se formasse uma película na superfície da nossa pele e não deixa mais aquela quantidade de água que está na parte interna acabar saindo e assim deixando o nosso corpo mais quente. Tem produção de melanina também, né? Melanina, que é um pigmento que ajuda na parte de coloração da nossa pele. Então, essa melanina forma um escudo que acaba protegendo contra a radiação, e aí, por esse motivo, a incidência solar em pessoas que têm um pouco mais de melanina, você torna a questão da pele mais numa tonalidade mais escura, né? O bronzeado vem dessa questão também da presença de melanina ativada pela parte dos raios ultravioleta. Em relação à comunicação, nós temos receptores, né, chamados de neurônios sensitivos na superfície da pele, que enviam estímulos para a região central. Então, se eu estou encostando em alguma superfície quente, se eu estou tendo algum estímulo externo, é porque a periferia está enviando informação para a região central, que é o encéfalo, que é o cérebro, e essa informação ela viaja pela medula espinhal, que é o canal, né, que é o caminho, que é a ponte que faz esse trajeto. E aí depois o sistema nervoso central envia de volta, né, um estímulo em formato de resposta, de movimento, para que eu faça, né, alguns episódios de contração para fazer de fato a movimentação.
A cor da pele também identifica possibilidades de alteração. Então, em ambientes frios, por exemplo, a tendência, né, no frio, é que a pele fica mais azulada, mais roxa, por falta de oxigenação. Diminui sangue, porque o sangue fica concentrado na região central e, consequentemente, diminui também oxigênio, já que a gente tem hemoglobina dentro da hemácia, que é uma célula sanguínea. E essas hemácias, junto com as hemoglobinas, é que são responsáveis por carregar o oxigênio. E, consequentemente, se tem baixo nível de oxigênio, essa pele vai começando a ficar escura, até chegar numa tonalidade mais cinza, e nos casos de trombose e má circulação, pode começar a putrefação, né, que é o apodrecimento desse membro. Já a questão fisiológica do ponto de vista hepático, por exemplo, que é o fígado, pode acontecer o famoso amarelão, que é a icterícia. Então, a icterícia é alguma disfunção hepática que deixa a pele mais amarelada. Com relação à termorregulação, ou seja, a regulação da temperatura se dá porque a nossa pele, uma das 3 camadas da nossa pele, que é a hipoderme, a camada de gordura, também chamada de tecido subcutâneo, ou adiposo, ele está localizado no terceiro andar, no terceiro espaço, na parte mais interna da nossa estrutura, e ela vai formar uma manta de isolamento térmico. Então, se o meu corpo está quente e eu estou numa superfície extremamente fria, meu corpo vai formar um isolante térmico ali com tecido adiposo para não deixar essa temperatura extrema fria entrar e tampouco a temperatura interna, que está um pouquinho mais amena, sair. Então vai ficar uma temperatura ideal do nosso organismo, né? Então a gente tem que entender que os fenômenos de constrição e relaxamento dos vasos, numa vasoconstrição se dá pelo frio, né? E uma vasodilatação se dá pelo calor. Vasoconstrição é quando os vasos se contraem. Então, no frio, os vasos se contraem. O espaço dos vasos se torna mais estreito. E numa vasodilatação, o espaço dos vasos se torna um pouquinho mais aberto, né? Nesse caso, o fluxo sanguíneo é maior na vasodilatação do que na vasoconstrição. E o que ajuda também a regular a nossa temperatura do corpo são as glândulas sudoríparas, o suor. O suor é secretado pelas glândulas sudoríparas. Então, essas glândulas sudoríparas jogam essa água para a superfície da pele para fazer o processo de evaporação e, com isso, acabar resfriando o nosso organismo. E aí, com o sebo, com essa oleosidade, ela pega aquele suor que está na pele, aquela água que está na pele e neutraliza. E forma aquela película para deixar ainda mais para retardar o processo de evaporação. E para a parte de produção de vitamina D, de metabolismo de vitamina D, a vitamina D é a única substância que é produzida no nosso corpo. Ou seja, é como se a gente tivesse ela adormecida e ela precisasse de algum estímulo, de alguma outra substância e ativação para que consiga ter um bom resultado, né? Então, o que eu preciso para ativar a vitamina D? Colesterol, que eu preciso de colesterol para as moléculas serem ativadas, e energia solar, né? E a melhor luz solar para vitamina D é o sol proibido pelos dermatologistas, que é o sol restrito, né, das 10 às 4 da tarde. Claro, proteção de rosto sempre, pela questão de manchas e o risco de câncer de pele, porém, 10 minutinhos de exposição, e não precisa ser diário, é o que favorece com exceção do rosto, né, é o que favorece essa parte de metabolização da vitamina D. Né? Lembrando que vitamina D aumenta o nível de cálcio. A gente tem cálcio na região óssea, e aí, consequentemente, esse cálcio vai para a estrutura sanguínea também. Então, quando eu tenho mais vitamina D, eu também tenho aumento desse nível de cálcio. Então, esse nível de cálcio auxilia, né, no processo aí de estimulação, de fortalecimento da parte óssea. Então, essa imagem mostra as 3 camadas da pele, né? A epiderme, que é a camada mais superficial, a camada visível, olho nu. A derme é a camada intermediária, é a maior parte da camada e considerada a mais importante pelos vasos sanguíneos, pelo nascimento do pelo, pelas glândulas sudoríparas, por tudo que vem nessa segunda camada. E a hipoderme é a camada gordurosa, né? A camada tida como tecido adiposo.
Na anatomia da pele, a gente tem a epiderme, epiperiferia, derme, na periferia da derme, então é a camada mais externa. É uma camada que não tem vasos sanguíneos, então quando a gente tem as escoriações, os pequenos arranhões sem sangramento, ou no máximo um líquido mais aquoso, transparente, a gente só está lesionando a epiderme. E ela tem uma capacidade de regeneração considerável, né? Em menos de 4 dias, 5 dias, a gente tem uma reconstituição dessa camada. Então, a epiderme, essa camada é superficial na imagem, essa camada em vermelho ali, é a mais externa do nosso corpo. A segunda camada é a camada da derme. Então, derme é a camada do meio, a camada intermediária. Então, a gente considera ela como mais importante, por quê? Porque toda a renovação celular, toda a renovação epitelial vem dessa segunda camada. Por quê? Porque para renovar, para nascer novas células, precisa de nutrição, precisa de sangue. Então, os vasos sanguíneos estão ali, ela é altamente vascularizada, ela tem fibras de colágeno, elasticidade, então, o que faz a parte de rejuvenescimento celular, inclusive, está nessa segunda camada da derme, graças a essa parte do colágeno e a parte da vascularização, que é a parte dos vasos sanguíneos. A terceira camada é a hipoderme, ou seja, a camada mais profunda, né? A camada tida como camada gordurosa, que é rica em tecido adiposo, que impede a dissipação do calor, então, porque forma essa manta térmica, e obviamente também é uma reserva de material nutritivo, né? A gente guarda energia além do fígado, da musculatura, a gente também guarda energia na gordura, né? De fato, faz parte, nós temos essa gordura é, com material nutricional nesse tecido adiposo. Então, a hipoderme é a camada mais interna, né? Onde logo depois da hipoderme nós teríamos já a parte muscular. Epiderme, derme e hipoderme, também chamada de tecido subcutâneo, e ainda a outra nomenclatura, tecido adiposo. Além da pele, que é a principal estrutura, a gente tem os pelos. Então, os pelos têm função de proteção e de regulação de temperatura. Pelo protege, então, couro cabeludo, por exemplo, né? Os cabelos, os pelos são protegidos, protegem couro cabeludo. Os cílios protegem o globo ocular. Pelos em região genital protegem essas áreas. O pelo na superfície do corpo, braços, pernas, tórax, aí depende, também auxilia nessa proteção do organismo e também é regulante de regulação térmica, ou seja, ele ajuda também a esquentar um pouco a pele, né? Então ele também ajuda a aquecer. Tanto que em áreas com pelo a gente tem maior calor, né? Uma probabilidade de mais umidade e, consequentemente, mais calor. Então, os pelos são formados por queratina e também por restos de células da primeira camada da pele da epiderme. Então, pelo é a estrutura, né, do fio e folículo piloso seria a cápsula desse pelo, né? Seria a casinha ali onde está esse pelo. O que a gente visualiza é o pelo, a estrutura. E que se fosse o caso de fazer a retirada dele, quando a gente faz somente a retirada com lâminas, tricotomias, você apara, né? Você retira ele apenas na parte visível. Mas quando você faz laser e cera, enfim, você acaba tirando a parte do folículo piloso, a parte da raiz, é onde demora mais para crescer. Assim como a foliculite, que é a inflamação do folículo, né? Pelo excesso de sujidade, oleosidade, acaba entupindo esse espaço do folículo e aí fica mais fácil o paciente ter alguma questão de pelo encravado ou folículo ali inflamado. Existem 3 fases do desenvolvimento do pelo. A primeira fase, então, é a fase de crescimento, onde esse pelo de fato está nascendo, que é a chamada fase anágena, né? Onde está surgindo o pelo. A raiz do pelo forma o folículo, que depois vai formar o pelo em si. Com o passar do tempo, esse pelo vai caindo, né? Os nossos pelos vão se renovando constantemente. Então, dependendo da estrutura do pelo, dependendo da localização, eles caem com muita frequência na mesma semana e já vai nascendo outro. Alguns levam algumas semanas para fazer isso. Mas a segunda fase é a fase de transição, é a fase catágena, é onde aquele pelo começa a morrer e um novo pelo vai surgindo. Que aí é a fase do repouso, fase telógena, ou seja, primeiro repousa, aquela pele dá aquela descansada ali de alguns dias,
para vir o nascimento de de uma nova estrutura dentro da mesma situação. E as unhas, né? As unhas, outra estrutura, também faz parte do sistema tegumentar. Função de uma unha, né? Proteger a extremidade das falanges é a falange distal, né? Onde fica a ponta dos dedos. A unha também ajuda a gente na parte de fortalecimento dessa falange distal. Ela deixa a falange distal um pouco mais rígida, formada por queratina, deixa um pouco mais rígida. Então, a parte de prensar os objetos, de conseguir segurar os objetos, também é possível graças às unhas, né? Numa estrutura da unha, a gente tem a extremidade dela, né? A borda da unha, que é a parte final, onde ela vai sempre crescer, onde a gente tem mais cuidado ali para a questão de corte, né? Questão estética. Depois o corpo da unha, que é a chamada lâmina ungueal, é o leito ungueal da unha, ou seja, a parte maior da unha, que é por queratina e é geralmente, né, transparente, translúcida. É nessa área que a gente pode fazer estímulos dolorosos para um paciente para verificar o nível de consciência dele e se ele não está tendo, né, um grau de avaliação de coma e se ele não está tendo alguma síndrome pitiático, alguma coisa que esteja relacionado a não, né, nada patológico, e sim realmente psicológico dele. A gente tem as bordas laterais, né? E além disso, a cutícula, que ajuda ali aquele fortalecimento ósseo ali na nutrição. A cutícula é o que segura, né? O que ajuda a segurar essa base ali da unha. A gente tem a famosa meia-lua ali, que é aquela parte mais esbranquiçada em formato meio de meia-lua, que é chamada lúnula, onde é uma parte externa, vamos dizer, da raiz, onde a raiz em si é a matriz que dá origem à unha, que não é possível visualização, né? Que ela fica na parte logo abaixo da cutícula. Então, essas são as estruturas da unha. E a gente tem as glândulas. As glândulas, sempre a palavra glândula significa algo que vai secretar substâncias. Então, neste caso, a gente tem na pele as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Ambas têm funções na pele. Glândula sudorípara auxilia na secreção de suor. Suor serve para quê? Para refrescar a nossa pele. Então a gente tem suor na sola dos pés, né, na planta dos pés, na palma das mãos, também é comum, tem pessoas que têm muito mais, obviamente, por questão hormonal tem essa variação. A região frontal, né, que é a popular testa, a região frontal do crânio, também tem glândula sudorípara. A axila também é convencional ter, e é comum ter suor na região genital. Algumas áreas com pelos e algumas áreas sem pelos. Então, a gente tem a glândula sudorípara. Nesta subdivisão da glândula sudorípara, ela vai ter a função, então, de regulação térmica, né? Ou seja, controlar a nossa temperatura, e por isso que a gente fala que suor vem para refrescar, suor refresca a nossa superfície da pele, e ela é dividida em glândulas écrinas, na primeira classificação. O que é considerado uma glândula écrina? Écrina é aquela glândula que ela secreta o suor direto nos poros, ou seja, a secreção do suor é externa, é totalmente externa. Então, a sola dos pés, a palma das mãos, a região frontal, ou seja, toda a estrutura onde eu não tenho pelos, eu tenho glândulas écrinas, porque o suor sai diretamente no poro, diretamente na superfície da nossa pele. Então, todo o suor que a gente tem aí na superfície e que não tem pelos nessa área, né? Ou pelo menos muitos, obviamente, que o pelo mais bem fininho ali, que parece uma penugem, quase que imperceptível, é comum ter em toda a superfície da pele, praticamente. Mas pelos, de fato, um pouco mais longos, não. As glândulas apócrinas. As apócrinas são glândulas sempre maiores e elas têm ramificações. Por ter ramificação, uma glândula apócrina ela não desemboca no poro, ela desemboca diretamente no folículo piloso, em direção do canal do pelo. E aí a gente encontra glândulas sudoríparas apócrinas na axila e na região genital, ou seja, o suor vem no mesmo canal que nascem os pelos. Então, a região axilar, né, uma região bem comum as pessoas suarem, aí pode estar ligado, óbvio, o excesso do suor, o excesso da produção do suor à questão hormonal.
Existem hoje tratamentos estéticos e, inclusive, para questão patológica de doença, é de neutralizar essas glândulas para que elas não secretem uma quantidade considerável de suor. Então, na imagem, as glândulas azuis com as glândulas sudoríparas chamadas écrinas, onde o suor sai direto na superfície da pele. E as glândulas sudoríparas apócrinas são essas glândulas que estão relacionadas ao pelo e onde excreta direto no folículo e ele em si sai, onde geralmente tem um pouco mais de odor, né, nessas áreas dos pelos do que na área convencional das glândulas sudoríparas écrinas. E as glândulas sebáceas, né? Sebácea lembra sebo, sebo é oleosidade, é aquela cera, é a gordura da nossa pele que tem uma função importantíssima, glândula sebácea que secreta esse sebo, mais encontrado na área do rosto, né, onde a gente tem uma oleosidade considerável, região das costas, né, região dorsal e região do tórax também tem muita oleosidade, e a oleosidade da pele, gente, ela serve para a função de hidratação, de maciez da nossa pele, então ela deixa a pele um pouco mais macia, tá? Então a função dessa glândula sebácea é amaciar a pele, né? O suor ali em si vai amaciar a estrutura da pele, vai retardar o processo de evaporação. Por quê? Porque o suor saiu, tem líquido, tem água na superfície, precisa manter a temperatura interna, então forma uma película para retardar a evaporação e mata as bactérias também, né? Porque obviamente qualquer micro-organismo não conseguirá ficar ali por um tempo considerável porque vai acabar sendo aniquilado, vai acabar sendo extinto nessa superfície. É isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.